Olá, bem-vindo ao espaço virtual de aprendizagem da disciplina Filosofia, Razão e Modernidade. Você já ouviu a frase Freud explica? Bem, essa frase nos lembra de Freud, que é o pai da psicanálise. E esse é o nosso tema de hoje. Para nos ajudar a compreender melhor esse tema, está aqui a professora Renata Flecha. A professora Renata é formada em Filosofia e Psicologia e é professora do Departamento de Filosofia e do curso de Filosofia da PUC Minas. Olá, Renata. Eu já queria começar te perguntando como é que surge a psicanálise? Bom, primeiro, Fernando, prazer, né, estar aqui. Obrigada pelo convite, né, poder contribuir, né, falar um pouco sobre a psicanálise, né, meu ofício, entre outros, né. Mas falar sobre a psicanálise é falar sobre, né, a vida de Freud. E muitas vezes a gente, aliás, né, as pessoas de uma forma geral acham que psicanálise e psicologia são a mesma coisa, né? A psicologia traz, né, para dentro do seu campo de saber diversos outros, né, conhecimentos, e a psicanálise é um deles. Na verdade, a psicanálise surge no meio médico, né? Freud é um médico vienense e ele vai, né, iniciar aí o seu percurso, né, iniciar aí, afinal de contas, essa trajetória de construção da psicanálise através de uma, né, patologia que na época, né, dele era uma patologia que desafiava, mas ao mesmo tempo era objeto de desdém dos médicos, que era a histeria, né? Então, a gente pode pensar que a psicanálise ela tem uma dívida muito grande aí com essas primeiras histéricas, né? Eu falo primeiras histéricas porque as primeiras, né, pacientes que Freud atendeu em parceria com, né, um outro médico também, o Breuer, eram mulheres, né? E isso não quer dizer que não existam homens que, né, sejam histéricos, não quer, né, não é isso que eu estou dizendo. Mas essa possibilidade, então, de dar vez e voz a essas histéricas, né? Dado que para a medicina da época elas eram, né, um embuste, eram aquelas que, né, estavam ali criando uma cena, né? Dado que os sintomas que elas apresentavam não correspondiam àquilo que seria a fisiologia do corpo humano, que se conhecia, né, até o ponto que se conhecia na época, é claro, né? Então, a medicina não dava muito crédito a essas mulheres, né? Histeria aí seria, quais os, né, como é que a gente poderia definir histeria? O que que era? Nessa época, Uhum. hoje, tem alguma diferença? Nessa época de Freud, as histéricas, elas apresentavam, né, ali sintomas que eram sintomas corporais, né? Então, afasias, ou seja, paravam de falar, né? Paralisias, né? Paravam, né, um determinado membro, né? Então, seja, só que a maneira como é que essas, né, essas formas de expressão do sintoma surgiam, né, não correspondia àquilo que era, né, uma fisiologia, anatomia, né? Sim. Então, com isso, essas histéricas, como eu disse, desafiavam esse conhecimento que era o conhecimento médico, né? Então, as histéricas dessa época, primeira, né, de Freud, elas se apresentavam, né, dessa maneira, né? Então, Freud foi aos poucos dando vez e voz, porque essas mulheres passaram a ser ouvidas, né? E aos poucos vai se construindo aí essa ideia na psicanálise de que esses sintomas são expressão de um conflito psíquico, né? São expressão, então, de algo que se encontra ali, né? Não dito, algo que se encontra sem uma expressão, né? Uma certa verbalização, né? Então, Freud começa, né, da possibilidade dessas mulheres poderem falar, né, a respeito disso. E nessa parceria que ele faz com o Breuer, né, eles atendem a o primeiro grande caso, né, que era uma enfermeira, a Berta Pappenheim, né, o caso é conhecido como Ana O, e ela tinha, né, era um jardim florido, digamos assim, de sintomas, e ela foi atendida, né, primeiro por Breuer, né, e depois
por Freud, né? Então, a partir daí que começa a se ter essa ideia, né, de que há algo ali para além daquilo que está sendo expressado no sintoma que era lido pela medicina como sendo simplesmente algo da ordem de uma doença. Né? Então, como se faz, né? A medicina faz até hoje uma certa catalogação dos sintomas que indicavam determinado tipo de doença. Ah, Né? sim. Então a gente poderia dizer que o Freud ele cria uma teoria para tratar esses problemas. A teoria ela vai sendo criada a partir das histéricas, né? Então a teoria, a psicanálise, ela vai surgir, né? Exatamente a partir desse espaço que é criado, dessa escuta, né? Que a psicanálise faz na sua prática, através da escuta, né? Da escuta dessas mulheres. Então o método primeiro de Freud, né? Ele teve parcerias com outros médicos, ele foi estudar na França, né? Então, ele vai criando aos poucos um determinado método. Esse método passou primeiro pela hipnose, coisa que não é usada mais pela psicanálise, né? Passa depois por uma pressão, né, na testa que se faz nessa paciente, até chegar hoje o que a gente chama de associação livre. Né? Então, hoje o cliente da psicanálise é aquele que vai falar aquilo, né, que lhe vem à cabeça e fazer as associações, é claro que com, né, ali a presença do analista, né, que é aquele que vai propiciar e possibilitar essa escuta, né, com um outro tipo de refinamento. Ah, sim. Renata, um conceito importante aí para Freud é inconsciente. Uhum. Como é que a gente poderia entender o inconsciente? Como é que ele se define? Como é que ele se manifesta? Tá certo. Na verdade, o inconsciente ele é o objeto de estudo da psicanálise, né? Mas, diferentemente da trajetória que a gente vê, né, falar sobre inconsciente, a gente vê isso na história da filosofia, não é novidade, né? Mas Freud ele inaugura esse conceito de inconsciente de uma forma diferente. Então, o inconsciente não vai ser numa forma adjetiva daquilo que não está consciente, né? Então, a partir dessas histéricas, ele começa a ver que há ali algo, né, que aponta para uma outra cena, para algo, né, que nos habita, digamos assim, que nós desconhecemos. Né? Freud fala numa conferência dele que a psicanálise veio provocar aquele que foi chamado a terceira ferida narcísica da humanidade. Né? A primeira lá com Copérnico, né? Ou seja, nós não somos o centro do universo. A segunda com Darwin, né? Nós não estamos no topo, né, dessa linhagem aí, né, no que diz respeito aos animais. Nós somos frutos, né, produto de uma certa evolução. E quando chega a psicanálise, né, Freud vai nos dizer aí que nós não somos donos da nossa própria casa. Né? Então, ou seja, há algo que nos habita aí, que se expressa de determinadas formas, que sempre pede uma tradução. Né? Então, são, por exemplo, né, os atos falhos. Né? Os atos falhos, eles são aquilo que o senso comum vai chamar de erros corriqueiros. Eu troco seu nome, né? Eu te chamo de um outro nome, mas aí até o senso comum vai falar assim, diz, né? Eu troquei seu nome, te chamei de um outro nome, porque, né? Essa outra pessoa está pensando muito em mim, por isso que, né, que eu falei, troquei o seu nome. Né? Então, ou seja, os atos falhos eles vão aparecer nesses erros que a gente faz de leitura, de escuta, né, de fala. Então, são essas trocas que vão acontecer. Né? Uma outra maneira que os atos... que o inconsciente se manifesta, né, as formações do inconsciente, se dá através dos sonhos. Né? Freud tem uma obra, né, muito extensa, são 2 volumes, que se chama Interpretação dos Sonhos. Essa obra ela não teve, né, uma atenção devida. Né? Foi até muito interessante a história dessa obra, porque... ele terminou de escrever em 1899, só publicou em 1900, exatamente para trazer um determinado impacto. Né?
mas não se deu a devida atenção depois de muitos anos que ela começou, então, a receber, né, aí receber esse lugar, que foi um lugar de interesse, né, afinal das contas, e ele faz um recenseamento nesses 2 volumes do que seriam os sonhos que estão também aí presentes. Os gregos, né, tinham lá seus interpretadores dos sonhos, ele fala um pouco disso lá, nessas 2 obras, no primeiro volume, mas ele vai dizer que os sonhos, então, eles são aqueles que vão manifestar um desejo, né? Na criança isso é imediato, a criança não tomou um sorvete que queria durante o dia, de noite ela sonha que tomou esse sorvete. Agora no adulto isso é diferente, né? Então os sonhos eles aparecem de uma forma que é uma forma truncada, essa sensação que todo sonhador tem de esquisitice, né? Quando a gente acorda, que a gente lembra pedaços, né? Fragmentos do sonho, e muitas vezes o sonho, então, ele está desconectado de sentido, né? Isso é porque Freud vai dizer que tem mecanismos que agem sobre esse sonho, né? Então, mecanismos que vão distorcer esse sonho, né? Que vão possibilitar que esse sonho possa ser lembrado na medida do possível por esse sonhador, possa ser suportado, né, por esse sonhador. Então, esses mecanismos provocam condensações, pedaços, né, de coisas que formam uma nova coisa, né? Então, uma pessoa que tem um homem que tem um bigode de um tio, né, o cabelo do outro tio, né, que tem a voz do pai, por exemplo, né? Então, isso tudo são deslocamentos que vão produzir essa condensação, né? Então, produz aí algo que é conhecido e desconhecido ao mesmo tempo. Quer dizer, esse sonho é linear, ele não é linear, Não. E também ele não é um sonho, essa interpretação do sonho não é uma interpretação, sei lá, como você disse, do senso comum, que alguém sonha no interior, vai jogar alguma coisa, jogar no bicho, jogar... Esse sonho não é uma coisa que o psicanalista sabe de antemão, né, o que significa. Não. Essa ideia, né, até quando eu falo sobre sonho, eu costumo exatamente usar essa ideia, porque a gente encontra em banca de revista livrinho que fala, né, sonhou com isso e aquilo, sonhou com aquilo, não sei o que, aquilo outro, né? Isso é bom para jogar no bicho, não para interpretar os sonhos, né? Na verdade, quem pode interpretar seu próprio sonho é o sonhador, né? É claro que, obviamente, num processo que é um processo de análise, a possibilidade do analista estar ali presente, né? Então, e o sonho, ele tem várias portas, né, de entrada para ser interpretado no seu todo, nos fragmentos, né? Enfim, ele é aí uma forma desse inconsciente se expressar, né? Uma outra maneira também são xistes, né? Eu gosto muito dos xistes. Os xistes são os ditos jocosos, as coisas engraçadas, a piada inteligente. Não é aquela piada suja, explícita, não, né? Então, ou seja, é aquilo que vai trazer, né, a possibilidade no convívio social de eliciar o riso, né? Então, você não precisa de explicar, né? É aquilo que Freud fala. Ele tem um outro texto que chama Os Xistes e Suas Relações com o Inconsciente, né? E lá ele vai dizer que a gente pode falar grandes verdades brincando, né? Então, ou seja, como é que essa possibilidade, então, de dizer algo, né, sem ter ali um grande peso, digamos assim, né, de uma verdade que vai ser, né, ali dita para um sujeito, que ele precisa de ouvir aquela verdade. Você pode dizer de outra maneira, né? Eu li um texto há algum tempo atrás de uma psicanalista que ela fala exatamente sobre os xistes, né? E ela dá o exemplo lá o Chaves, né, que fala que foi sem querer querendo, né? Sim. Então, daquele tipo, você fala alguma coisa, né, foi sem querer querendo que eu disse isso, né? Então, é o trocadilho, né, é aquilo que vai aparecer de uma forma que é uma forma criativa ali, né? Então, são essas tramas, digamos assim, humorísticas, né? Agora, só para a gente entender melhor, então, o Freud está pensando uma nova forma de terapia. Essa nova forma se diferencia, por exemplo, de outras propostas na psicologia. Daria para você comparar para a gente, por exemplo, o que traz de inovação
essa forma de Freud, da terapia de Freud, comparada, por exemplo, a uma outra abordagem da psicologia? É, toda, é, toda teoria, né, que vai postular um atendimento clínico, né, vai ter sempre três coisas que são essenciais, né? Então, seja a ética, né, aquilo que seria o conhecimento, a epistemologia, né, e uma determinada técnica, né? Então, no caso da psicanálise, o que a gente tem? A ética do desejo, né? Então, ou seja, a ética do desejo para a psicanálise, né? É o sujeito poder se haver com isso aí que nos caracteriza, que é esse desejo, algo dessa ordem, dessa insatisfação, né? Então, ou seja, o desejo não é eu fazer tudo que eu quero na hora que eu quero, do jeito que eu quero, isso é impossível, né? Então, ou seja, essa possibilidade de lidar com isso aí, que nos marca também que o desejo ele tem um outro lado aí que aponta que a falta, né? Se deseja porque é algo que falta, mas algo que nunca vai ser completado, né? A gente tem aí uma epistemologia, ou seja, a teoria, né? Então, os diversos conceitos da psicanálise, fundamentalmente essa ideia, né, de que existe algo que nos habita, algo que nos determina, né, que é o inconsciente. E uma técnica, né? Então, Freud, nisso que eu falei a princípio, Freud ele vai fazendo aí a sua construção, né, da sua teoria, da sua técnica também, até chegar àquilo que é hoje, né, que é a associação livre e a utilização do divã, né? Então, outras teorias, por exemplo, da psicologia, não vão acreditar lugar ao inconsciente, né? Vão se calcar, vão se sustentar, afinal de contas, né? Em outras formas, né? Que são formas aí de técnica, de teorias, enfim, né? Então, são essas três coisas que a gente deve pensar, não só para a psicanálise, mas para as teorias, né? Da psicologia de uma forma geral. Que bom. Quero agradecer a professora Renata, que hoje nos ajudou a compreender um pouco melhor o pensamento da psicanálise e de Freud. Até mais.